O caso começou em uma clínica de dermatologia de rotina, quando um jovem paciente de 22 anos procurou atendimento por causa de uma espinha aparentemente comum nas costas. Ele relatava desconforto e sensibilidade local, mas nada que sugerisse gravidade. A espinha estava localizada na região dorsal, com sinais de inflamação moderada, vermelhidão e um leve inchaço ao redor. O dermatologista avaliou rapidamente e considerou que seria um procedimento simples de drenagem, algo corriqueiro em consultórios dermatológicos. O paciente, nervoso, foi tranquilizado e todos esperavam uma intervenção rápida, sem complicações. No entanto, o que aconteceu em seguida surpreendeu a todos de forma inesperada. Capítulo 2. O procedimento começou de maneira rotineira. O médico higienizou a área, aplicou antisséptico e utilizou instrumentos adequados para a drenagem da espinha. À primeira vista, parecia ser apenas uma liberação de pus comum, mas, à medida que o material começou a sair, o volume e a consistência chamaram atenção. Não se tratava apenas de uma espinha inflamada. Havia um acúmulo mais denso e volumoso do que o esperado, indicando que algo mais profundo estava acontecendo. A equipe, até então acostumada a casos simples, começou a observar atentamente, percebendo que a situação exigia cuidado e registro detalhado, pois a quantidade de material era extraordinária para um procedimento tão básico. Capítulo 3. Enquanto o material continuava a sair, o médico percebeu que partes do conteúdo tinham consistência diferente do típico pus. Havia fragmentos mais espessos e massas incomuns que exigiam atenção redobrada. A equipe médica rapidamente decidiu coletar amostras para análise laboratorial, garantindo que nada fosse descartado sem investigação. A tensão no consultório aumentou. O que parecia ser uma espinha banal revelou-se algo que exigia estudo detalhado para evitar possíveis complicações ou riscos de infecção mais grave. O jovem paciente, ao mesmo tempo surpreso e preocupado, confiava totalmente nos profissionais, sem imaginar que um simples procedimento mudaria completamente sua perspectiva sobre cuidados com a pele. Capítulo 4. Após a drenagem, a espinha estava completamente liberada, e o médico examinou cada fragmento com lupa e ferramentas estéreis. A quantidade de material acumulado era impressionante, ultrapassando todas as expectativas para uma espinha comum. A equipe começou a discutir hipóteses, desde cistos sebáceos volumosos até possíveis lesões dermatológicas raras. Amostras foram enviadas para análise imediata, incluindo exames microbiológicos e histopatológicos, para determinar se havia infecção, presença de bactérias incomuns ou alterações celulares que justificassem o acúmulo. Cada passo era documentado, pois o caso poderia servir de referência para futuras situações semelhantes. Capítulo 5. Os resultados preliminares chegaram em poucos dias e surpreenderam toda a equipe. Além de pus comum, algumas estruturas pareciam restos de tecido inflamado que se acumularam ao longo de semanas, talvez meses. O jovem paciente não tinha histórico de doenças graves, mas hábitos de higiene e fatores ambientais poderiam ter contribuído para a gravidade inesperada do caso. O médico aproveitou para orientar o paciente sobre prevenção futura, cuidados com a pele, higiene local e a importância de procurar atendimento precoce para pequenas lesões antes que evoluam para complicações maiores. A experiência mostrou que até procedimentos aparentemente simples podem revelar surpresas que exigem atenção, cuidado e investigação detalhada. Nos dias seguintes, o caso começou a chamar atenção dentro da clínica. Médicos mais experientes foram consultados para analisar os fragmentos coletados e imagens detalhadas foram obtidas com microscópios de alta resolução. O objetivo era compreender a natureza exata do material retirado da espinha. Além do pus típico, havia acúmulo de células inflamadas, microcistos e resíduos de tecido epidérmico que se organizaram de forma compacta, formando uma massa maior do que seria esperado para uma simples acne. Essa complexidade deixou os profissionais intrigados, pois mostrava que uma lesão aparentemente simples podia evoluir silenciosamente para algo volumoso, sem sinais claros de alerta para o paciente. Capítulo 7. A equipe médica decidiu investigar os hábitos do jovem paciente para compreender possíveis causas do acúmulo incomum. Foram analisados fatores como higiene diária,
diária, frequência de banho, produtos de cuidado da pele, exposição ao sol e alimentação. Descobriu-se que a combinação de fatores ambientais e certa predisposição natural contribuiu para a formação dessa massa densa. A partir desse estudo, os médicos puderam orientar o paciente de forma personalizada, mostrando como pequenas mudanças poderiam prevenir recorrências. A abordagem multidisciplinar se tornou essencial. Dermatologistas, patologistas e microbiologistas trabalharam juntos para entender o caso de forma completa. Capítulo 8. Enquanto a investigação prosseguia, o jovem paciente passou a acompanhar de perto cada passo do tratamento e dos exames. Ele se envolveu ativamente, aprendendo sobre os cuidados com a pele, a importância da hidratação, do uso correto de produtos tópicos e da atenção a pequenas lesões. Essa participação ativa foi crucial, pois ajudava a equipe a correlacionar sintomas com hábitos cotidianos. O paciente começou a perceber que a prevenção diária poderia evitar situações que, à primeira vista, pareciam banais, mas que poderiam evoluir para surpresas inesperadas. Capítulo 9. O laboratório finalmente liberou resultados detalhados das análises microbiológicas e histopatológicas. As culturas revelaram bactérias comuns, mas em quantidade concentrada devido ao acúmulo da lesão ao longo do tempo. Não havia risco de infecção sistêmica, mas o caso mostrou a importância de intervenção precoce. A equipe discutiu o aprendizado obtido, enfatizando que até jovens sem histórico médico sério podem desenvolver complicações inesperadas quando lesões aparentemente simples não são tratadas adequadamente. Capítulo 10. O jovem paciente passou a seguir uma rotina de cuidados minuciosa, incluindo limpeza diária, acompanhamento médico periódico e atenção a qualquer alteração da pele. Ele relatou alívio físico e emocional, pois entendia que o problema maior já havia sido resolvido. O caso ganhou destaque interno como exemplo de diagnóstico precoce e intervenção eficaz. A lição foi clara. Procedimentos simples podem revelar grandes surpresas, e a atenção aos detalhes faz toda a diferença. Com a evolução do acompanhamento, os médicos decidiram monitorar não apenas a região da lesão, mas também a pele adjacente, a fim de identificar qualquer tendência de surgimento de novas inflamações. O jovem paciente passou a registrar diariamente pequenas alterações, fotografando a área e anotando sensações como coceira, dor ou sensibilidade. Esse registro detalhado permitiu à equipe identificar padrões sutis que poderiam indicar início de novas espinhas ou inflamações. Descobriu-se que fatores como estresse, dieta rica em alimentos gordurosos e noites mal dormidas influenciavam diretamente na resposta inflamatória da pele, mostrando que o controle do estilo de vida era tão importante quanto os cuidados médicos diretos. Capítulo 12. A análise da equipe também incluiu a microbiota cutânea do paciente. Amostras coletadas de diversas regiões da pele revelaram a presença de bactérias normalmente benignas, mas em proporções alteradas na área afetada. Essa descoberta reforçou a ideia de que desequilíbrios microbianos podem transformar uma lesão trivial em um acúmulo incomum de pus e tecido. Os médicos recomendaram mudanças na rotina de higiene, incluindo o uso de sabonetes específicos, aplicação de soluções tópicas antibacterianas leves e cuidados preventivos para evitar proliferação excessiva de micro-organismos. A ciência aplicada ao caso mostrou como pequenas ações diárias podem ter impacto significativo na prevenção de complicações dermatológicas. Capítulo 13. Durante o acompanhamento, a equipe médica também revisitou exames laboratoriais anteriores para confirmar que não havia sinais de infecção sistêmica ou alterações celulares perigosas. Cada detalhe foi revisado cuidadosamente e a ausência de risco grave trouxe alívio ao paciente e à equipe. Esse processo reforçou a importância do diagnóstico precoce e da intervenção imediata, mostrando que até procedimentos aparentemente simples, como a drenagem de uma espinha, podem revelar complexidades que exigem atenção multidisciplinar. Capítulo 14. A experiência trouxe uma nova percepção ao paciente sobre cuidados com a pele. Ele passou a evitar hábitos prejudiciais, como manipular lesões, utilizar produtos agressivos ou negligenciar higiene diária. Além disso, o jovem percebeu que fatores emocionais e rotina impactam diretamente na saúde da pele. A conscientização sobre prevenção tornou-se uma ferramenta tão poderosa quanto qualquer procedimento médico.
Capítulo 15. Ao final dos meses de acompanhamento intensivo, o caso foi consolidado como exemplo de alerta para profissionais da saúde. O jovem estava completamente recuperado, sem sinais de recorrência, e os médicos registraram cada etapa como referência. A experiência reforçou que procedimentos rotineiros podem trazer surpresas significativas e que a combinação de cuidado, investigação detalhada e colaboração científica garante resultados eficazes. Com a recuperação em andamento, os médicos decidiram implementar sessões educativas com o paciente, explicando a importância de monitorar pequenas alterações na pele e reconhecer sinais precoces de inflamação. Foram abordadas questões como higiene adequada, escolha de produtos específicos para o tipo de pele, prevenção de manipulação de lesões e manutenção de uma alimentação equilibrada. O paciente compreendeu que a saúde da pele depende de múltiplos fatores e que a prevenção contínua é essencial. Esse acompanhamento ativo ajudou a consolidar hábitos saudáveis que reduziram significativamente o risco de recorrência de lesões semelhantes. Capítulo 17. Durante o acompanhamento, os médicos também avaliaram a repercussão do caso entre profissionais da clínica e colegas de outras cidades. A complexidade inesperada da lesão chamou atenção para a necessidade de documentação rigorosa, protocolos de monitoramento detalhados e comunicação clara com o paciente. O jovem tornou-se um exemplo vivo da importância da atenção aos detalhes, mostrando que até sintomas aparentemente banais podem evoluir para situações mais complexas. A equipe passou a utilizar o caso em treinamentos internos, reforçando a aplicação de métodos multidisciplinares e a necessidade de vigilância constante. Capítulo 18. A análise de imagens detalhadas, obtidas durante a drenagem e acompanhamento, revelou padrões de inflamação que ainda não eram amplamente discutidos na literatura médica. Essas observações permitiram aos especialistas elaborar hipóteses sobre a progressão de pequenas lesões que se transformam em massas volumosas. A equipe elaborou relatórios e slides detalhados para compartilhar o conhecimento com outros profissionais, mostrando que casos aparentemente simples podem fornecer dados valiosos para a pesquisa científica. O paciente, ao acompanhar a evolução, passou a entender a relevância de cada procedimento médico, exames e análises laboratoriais. Capítulo 19. Meses após o procedimento, o jovem paciente apresentou completa estabilidade da região afetada. Nenhuma nova lesão surgiu e os exames confirmaram que a área estava saudável. O acompanhamento contínuo permitiu detectar pequenas alterações precoces, caso tivessem ocorrido, garantindo a prevenção de complicações. Essa experiência reforçou o aprendizado sobre cuidado integral, prevenção, consciência corporal e monitoramento frequente. A lição foi clara: atenção constante e ação precoce são fundamentais para evitar complicações, mesmo em situações que parecem triviais à primeira vista. Capítulo 20. O caso, inicialmente visto como simples, transformou-se em um exemplo de excelência médica. Ele demonstrou que mesmo procedimentos de rotina podem revelar surpresas, exigindo investigação detalhada, colaboração interdisciplinar e documentação completa. O paciente adquiriu consciência sobre prevenção, cuidados com a pele e monitoramento ativo, enquanto a equipe médica consolidou protocolos que podem ser aplicados a futuros casos. A experiência destacou a importância da atenção aos detalhes, da intervenção precoce e da integração entre ciência e prática clínica, transformando uma simples espinha em uma lição profunda sobre saúde, cuidado e aprendizado contínuo.